Nesta aula vamos continuar a aprender a criar struct na linguagem Go. Vamos falar mais aqui de como a gente pode definir os valores, os campos dessa struct, posição. Então a gente aprendeu que para poder criar uma struct é só falar type, seguido do nome que a gente quiser, seguido de struct, e entre as chaves nós definimos os campos, né? Nome da variável, nome do campo e o tipo. Nesse caso tem x de tipo inteiro e y de tipo inteiro. Isso vai representar a posição em um plano cartesiano, posição x e y, por exemplo, de um jogador num jogo de duas dimensões. Então, a gente já aprendeu sobre o struct literal, isto é, a gente pode criar structs posição com valores já iniciados dessa maneira aqui. Por exemplo, se eu quiser criar uma posição no x 47 e y 87, nós podemos dizer o nome das structs seguido das chaves e uma lista separada por vírgula, tá? Eu pus o espaço só pelo estilo, depois da vírgula, e essa é uma estrutura literal, né? E nós podemos armazenar esse cara dentro de uma variável. Vamos fazer da maneira mais longa. Como é que faz uma variável? Var, vou chamar o nome da variável pos. Agora, o tipo desse cara, olha só. Quando a gente fazer de maneira longa, em vez de dois pontos igual, nós vamos dizer o tipo. Nesse caso é tipo posição, porque é o nosso novo tipo que a gente criou. Tá? Então, a gente cria uma variável chamada pos, que tem tipo posição. E aí a gente inicia o valor dessa variável usando uma estrutura literal aqui, com valores para 46 e 87 para x e y, respectivamente. Aí a gente já aprendeu também que dá o fmt, println. Se a gente quiser mostrar, por exemplo, a posição, o valor x, é só falar o nome da variável, ponto, o nome do campo, nesse caso x. Para o y, a mesma coisa. Nome da variável, ponto, y. Vamos lá rodar e a gente espera que no terminal apareça 46, seguido de 87 e uma nova linha. Run. Eu chamei esse arquivo de struct2.go. Tá? Como a gente esperava aqui, 46 e 87. Agora, a gente também pode definir esse cara aqui. Vamos remover só esse. Eu quero só dar o println do pos. Nessa maneira aqui, ele vai mostrar tudo junto, tá? Olha aqui o println, se eu pôr só a struct, a variável que armazena, que mantém essa estrutura, vai aparecer tudo junto no println. Então eu quero demonstrar agora o que acontece se a gente definir uma estrutura literal sem nenhum valor para os campos. Isto é, esses caras vazios, né? As chaves vazias, com nada dentro. Vamos ver o que acontece. Então a gente obteve 0 para x e 0 para y. Então, se você definir, né, uma estrutura literal e não especificar nenhum valor para os campos da estrutura, ele vai usar o valor 0 de cada campo. Nesse caso, o valor 0 de x, que é um inteiro, é 0. O valor 0 de y, que é um inteiro, é 0 também. Por isso que a gente obteve 0, 0 como o ponto, né, a coordenada desse cara. O que acontece se eu só definir, por exemplo, um valor? O que é que vai acontecer? Nesse caso aqui, olha aqui, to fill values, posição literal. Então ele nem deixou eu fazer isso aqui nesse caso. Mas se você quiser só definir, por exemplo, o y, mas não o x, é possível fazer isso, mas tem que mudar a maneira que a gente define essa estrutura literal. Então a gente tem que especificar aqui que o y vai ser 47. Tá? Então dessa maneira aqui, botando y, dois pontos, seguida do valor desse campo, ele vai iniciar y por 47 e todos os outros valores que não forem especificados terão seu valor zero. Nesse caso, x é um inteiro e tem valor zero, então foi lá. Tá? Uma maneira interessante, um detalhe de se você nomear esses valores aqui, é que você não precisa pôr em ordem.
Isto é, se eu quiser depois definir o valor de x, não precisa botar antes do y. Nesse caso, poderia ser após o y, se eu nomear x, dois pontos, com uma vírgula separando ali. Tá? Então, dessa maneira, eu defini primeiro o y para ser 47, depois o x para ser 21. Tá? Legal, então. Então, para a gente terminar aqui, na próxima aula, a gente vai aprender sobre ponteiros para struct, tá? Então, por essa aula é só e até a próxima.